Mariana, para mim é uma emoção muito grande receber você aqui. Não simplesmente pelo fato de você ser uma mulher muito interessante também, ter uma história belíssima, fantástica para ser contada aqui. Não só pelo fato de você ser uma brasileira, e nosso trabalho aqui é falar sobre brasileiros que vivem nos Estados Unidos, que imigram para cá e vivem suas vidas aqui, como eles vivem essas vidas, o que comem, como vivem, né? Sim. Mas também pela história que a sua família traz através do seu pai, né? Uhum. E antes de mais nada, eu quero agradecer. Obrigado por ter aceito o convite, obrigado por participar com a gente. Como é que você tá? Tudo bem? Primeiramente, boa tarde, Regis. Estou super feliz de estar aqui, de você ter me convidado e da gente ter se encontrado naquele dia e a gente ter falado sobre isso. Estou emocionada também, porque amanhã vai fazer 8 anos da morte dele. E meio que coincidiu, né, esse encontro e pra gente poder falar um pouco da história dele, falar um pouco de tudo, de como ele era e de como que as coisas aconteceram, né? Assim, nesses anos todos, né? E eu acho tudo isso muito legal, assim, de estar aqui e tal. Eu também estou achando muito legal de você estar aqui. Obrigado mesmo. Assim, para quem não sabe aqui do que a gente está falando, nós estamos falando de um dos ícones do jornalismo brasileiro, né? Que fez história com... Vem comigo, lembra? Sim, né? o grande bordão, o grande né? bordão dele. Nossa, sim, uma marca, praticamente. Marca registrada dele, né? Sim. Que é o Goulart de Andrade. Sim. Para muitos que têm pelo menos mais de 30 anos de idade, lembra do momento mais marcante da época da história do trabalho dele, né? E ele se foi em 2016, Foi. não é isso? E amanhã, inclusive, serão quantos? 8 anos da partida dele, né? Sim, 8 anos da partida dele, que foi uma coisa repentina, meio que pegou a gente de surpresa e faz muita falta, né? Porque ele era uma pessoa muito querida, muito amiga. Sim, sim. A gente era muito próximo, ele era próximo de todos os filhos e ele era uma pessoa muito moderna, muito lá na frente. Então, os conselhos que ele dava, você processava, tipo, meses depois, às vezes anos depois. Ele falava, olha, seja independente. Naquela época, eu tinha 15 anos, eu falava, mas o que será que significa ser independente, né? Da cultura que a gente vivia na época, né? E aí a gente... Esses conselhos todos eram, assim, interessantes e ele era muito visionário, né? Inclusive... Sem dúvida. Exato. Essa criação do Comando da Madrugada é só ele. A marca é tudo dele, vem tudo dele. Né? Nada que ele copiou, que ele pegou. Que era ele com a câmera na mão, fazendo o plano de sequência e simplesmente saindo com o Capeta, que era o cameraman dele, da época, né? Eles eram grandes amigos. Ele frequentava a nossa casa todo final de semana. E tem que ser, né? Sim. Para trabalhar tanto tempo junto, né? Ele era uma pessoa que ele sabia exatamente o que ele queria do produto final. Então, ele, por exemplo, saía com a câmera e ele sabia como que aquilo estava transparecendo para o público e como que aquilo ia sair no vídeo, entendeu? Então, era isso que era interessante. Porque ele falava, não, filma daqui, sai dali. Ele dirigia, produzia, fazia tudo. E foi aí que começou essa história dele, né? Na verdade, no Perdidos da Noite, Back in the Days, com o Faustão, com o Fernando Meirelles, aquela galera toda que eles começaram a fazer meio que palhaçada ali, mas uma palhaçada interessante. E depois aquilo acabou virando uma coisa mais séria, né? O Perdidos na Noite foi tipo assim, foi um sucesso, né? Sim. Um sucesso enorme, porque começou com, inclusive, o Faustão, depois trabalhou no Perdidos na Noite. Foi, sim, o Faustão, que era... O apresentador do programa, né? E aí eles inventavam coisas ali na hora, porque o grande lance do meu pai era inventar coisa na hora. Ele não gostava de corte, porque ele queria coisas naturais, cenas, pessoas e vida intensa, né? Então não era aquela coisa, não, o cabelo não tá bonito, a maquiagem não tá legal, não, vamos sem cortar. Ele falava, vem comigo sem cortar. Então era muito aquilo, vem comigo sem cortar, porque a mente dele naquela hora estava processando tudo que estava acontecendo. Então, quando ele fez a cobertura da Toco, que era uma discoteca dos anos 70, 80, que ele saiu na noite para... Ele saía na noite para descobrir pautas. Então, não era uma coisa que já vinha fabricada, era ele que fazia.
E aí, naquela noite foi assim, ele foi entrando com o capeta para mostrar a Toco, que era meio que um estúdio 54, sei lá, talvez, né, da época, e para mostrar tudo aquilo ali. E aí, tipo, e todo o trabalho dele era baseado nisso, nele inventando na cabeça dele coisas que ele achava que ele gostava e que ia fazer sucesso e transparecendo para o público aquilo. Né? Um dos trabalhos que marcaram a época foi aquele trabalho que ele mostrou das travestis, né? Sim. Aquilo marcou a época porque abriu um precedente que até então não existia. Ninguém falava sobre o assunto, ninguém investigava sobre o assunto ou fazia matérias como aquela, que depois muita gente fez, né? Sim. Mas seu pai foi pioneiro nisso. Aquilo, na verdade, exatamente, era um quadro chamado Na Pele do Lobo. Na Pele do Lobo, exatamente. O que era Na Pele do Lobo? Era ele se transformar naquilo para poder passar para o público o que era. Então, do travesti e do paraquedas e de todos os outros. A do travesti é muito interessante, porque ele se vestiu, depois ele disse que foi preso, porque eles não sabiam que ele era ele, então acharam que ele era uma travesti. E assim, foi engraçado, né? Porque ele passava muita verdade nessa coisa toda, né? E do paraquedas, bom, isso ele sempre carregou com ele, né? Quando era uma coisa de ação, ele fazia a ação. Ele não ficava só vendo. Então, não, eu vou pular de paraquedas. Então, ele ia e pulava. Aí, porque ele tinha que passar aquela emoção para o público e era assim que transparecia. Então, todo mundo ficava meio que ligadão ali, né, naquele horário, para ver tudo o que ele fazia. Ele era muito ativo. Em casa também. Ele era muito ativo. Ele nunca parava. Ele via vários canais ao mesmo tempo. Né? Tipo, ficava mudando de canal. Naquela época não tinha todos esses monitores, mas ele mudava de... Para você ver como ele estava à frente do tempo dele. Total. Ele parava no SBT, depois na Globo, depois na Cultura, para ver o que estava rolando nos canais. E ele amava o Silvio Santos, amava. Ele colocava os programas e ria. Porque o Silvio também bolava as coisas, né? O Silvio sempre foi... Bolava tudo. Essa velha guarda da televisão brasileira não vai existir nada parecido com aquilo mais, né? Nada, porque eles eram muito criativos, autênticos, né? E o Silvio bolava todas aquelas pegadinhas, aqueles quadros, aquele que ele cai na água, é tudo ideia dele. Aí meu pai falava, olha o que ele está fazendo, mas que coisa. A gente morria de rir vendo ele, porque era muito legal. Eu nunca vi, antes do Silvio Santos, eu nunca vi nenhum apresentador cair na água daquele jeito. Ou fazer o que o Silvio Santos fazia, rolar no chão como ele rolava. Então... Ele realmente suava pelo trabalho, né? Ele amava aquilo que fazia. E isso representa muito o que seu pai também vivia, né? Que seu pai se vestia do personagem, até dele mesmo, para poder fazer o trabalho. Né? Eles queriam passar a emoção, o único jeito de passar a emoção era viver aquela emoção. Que não é a mesma... Quando ele foi na Ilha das Cobras, por exemplo... Ele tinha acho que uns 70 e poucos anos que aquele lugar é muito perigoso, né? E ele inventou de ir, ele caiu, né? Lá. E teve um tombo. E a gente ficava preocupado, falando, pai, mas será que não está na hora de você não fazer tantas coisas assim? Aí, não, vou continuar fazendo, não quero deixar de fazer. E sempre nessa pegada de sair... Mas era engraçado como vinha a luz na cabeça dele, das pautas. Né? E eu acho que era naquele momento, vamos sair, vamos com a câmera na mão. E ele também gostava de editar os programas dele. Então, ele tinha uma produtora em casa, onde ele tinha um time, né, que ele confiava para editar o programa. A edição era uma coisa assim, não vou dizer estressante, mas intensa, porque ele queria daquele jeito. E os recursos também não eram... Os recursos naquela época eram bem difíceis, né? Não era tão simples como são hoje. Muito. Então, fazer edição naquela época... Até então, fazia muito com videotape também, né? Sim. Nossa, imagina fazer uma edição dessa, gente do céu. Gente, era muita repetição daquela mesma imagem, daquele pedacinho. E eu falava, mas quando eu era pequena eu ia lá visitar ele, entrava na produtora e falava, mas por que será que eles estão voltando sempre a mesma imagem, sempre a mesma imagem? Aí eu não aguentava, né? E depois meu sobrinho acabou entrando nessa carreira, ele é um ótimo editor, o Felipe. Felipe, beijo para você, se ele estiver assistindo. Sim. Felipe Goulart.
E ele edita. E depois eu comecei a entender por quê. Pra ficar perfeito, do Claro, jeito que eles claro. queriam. E era assim, um pega pra capar aquilo ali, sabe? Tipo, nossa, era um momento estresse da edição do programa.